Fala pessoal, novamente aqui o Thalion do Estudante de Concurso, conforme prometido a parte 2. Então pessoal, fiz questão de separar em dois vídeos, porque essa primeira é o que eu julgo mais importante, é o que mais é cobrado do concurso. Digo, 60% das questões são desses UTP bendito. Esse pequeno resumo consegue lhe ajudar na maioria dessas questões. As demais questões, os outros 40%, tem o SFTP, STP, o FTP, o SFTP, o coaxial, fibra óptica. Então, prefiro deixar separado. Porque isso é muita coisa, pode começar a ficar muito grande. Aí vai deixar de ser, vai perder o foco deste canal, que é o quê? Resolver questão e resolvendo questão, entender o conteúdo. E vai se tornar uma aula explicativa. Então, vou tentar ser breve. E, por vezes, pode sair um pouco jogado das informações. Mas, sabendo das informações aqui, sabendo sendo mais objetivo possível, a gente consegue acertar as questões, começa a crescer. Nosso nível de conhecimento começa a dar um upgrade. Então, bora lá. Meu objetivo agora é falar do... Deixar a caneta. Pronto. FTP. Qual a diferença desse UTP, FTP, STP? UTP basicamente é o fio, sem proteção nenhuma além dos pares trançados. O FTP, novamente os fios, mas já que tem uma letra diferente, tem uma diferença que é o quê? É como se... É como não, na verdade é isso. Passa-se uma camada, uma proteçãozinha aqui por fora dos fios, um papel de alumínio, para proteger da interferência, bater e voltar. Então é uma camada já de proteção. E o STP, na verdade, a proteção agora estará em cada fiozinho desse. A proteção vai estar no fio, não em volta do fio. Então esse aqui, sem proteção em volta do fio e nem no fio. Esse aqui, proteção em volta do fio, e o STP, proteção no fio. Já o SFTP é o mais protegido. Poxa, então para que essa proteção toda? Poxa, gente, em data center, que são lugares, são servidores, né? Tem muita cablagem e altíssima tensão, então começa a ter interferência valendo. Então é para isso, em contexto como esses, que são utilizados essas proteções, entende? Ou seja, além da proteção no fio, tem também a junção dos dois. Pronto. Então a gente consegue entender que o sem proteção nenhuma é o mais barato. Os outros dois são igualmente caros. E a junção dos dois, mais cara ainda. Confirma? Fácil de entender? No que se refere às características do FTP, o que mais é importante saber? FTP. FTP, Fi de terapeuta. É o mnemônico que eu uso para decorar. Mas, bora. Na verdade, por mais que eu tenha desenhado dois, se tornarão 4 fiozinhos. São 4 pares trançados.
Fica mais fácil desenhar 2 do que sair desenhando 4, né? Mas são 4 pares trançados. Em via de regra, deixar aqui. 4 pares. Em algumas questões ainda mais técnicas, eles vão querer saber a configuração de cada um desses 4 fios, mas eu não vou aprofundar esse ponto. Mas então, voltando aqui. É fácil de instalar, quase igual o TP. Poxa, então o que é difícil de instalar? Quando a gente começa a falar de outras cablagens. Mas é considerado fácil de instalar. Utiliza um conector chamado RJ45. São os conectores que a gente tem no... É o cabo macho, vou dizer assim, o conector macho, e o conector fêmea é os que ficam no nosso gabinete. No gabinete é o que se chama vulgarmente de CPU, é aquele box do computador. Ou então ela também fica, melhor dizendo, também fica no notebook. Perfeito? Qual é a desvantagem? Ele tem uma proteção menor quando comparado às outras blindagens, né? E é muito utilizado em escritórios comuns. Em escritórios comuns que venham junto vários outros cabos. É uma forma de garantir a quem quer um serviço de qualidade, mas não extremamente caro. Agora, quando a gente vai falar do STP, faz uma página aqui, STP, a gente já começa a falar dos fios a mesma coisa, os pares trançados. Isso aqui é a minha tentativa de representar um fio, gente. O que acontece? Eu vou desenhando 2, porque desenhar 2 ondas, 2 fios é mais fácil. É mais fácil do que desenhar 2 fios. É mais fácil do que desenhar 4. Mas o que acontece? Para a internet, via de regra, é 4. Mas para fiação telefônica, por exemplo, algumas vezes 2, algumas vezes 3. O importante é você entender que são pares trançados. Não acredito que a banca não venha cobrar isso, mas via de regra é 4. Existe 3, existe 2, mas via de regra é 4. Então, bora lá. Qual é a característica do STP? Ele tem um passo além na proteção, que foi o que a gente falou. Qual é o problema disso? Poxa, se a blindagem é interna, acaba que começa a dificultar a maleabilidade dele, ele fica mais duro. Porque também ele é utilizado em situações de maior intensidade de corrente, acaba que é necessário também uma aterragem melhor nele. Na maioria das casas, hoje em dia, não tem aterragem, mas já nesse caso aqui começa a ter a necessidade de aterragem. Existe uma coisa que é quando uma fiação começa a interferir na outra, esse fenômeno de interferência se chama crosstalk. Cruzado, comunicação cruzada. Quando há esse tipo de blindagem, esse crosstalk, essa palavra é importante em prova. As questões nível média costumam usar ela. Não são as questões difíceis, são as médias. Então estou dando bastante ênfase. Crosstalk, nesse inglês mesmo, comunicação cruzada. O FTP, assim como o TP, são suscetíveis às comunicações cruzadas, a uma interferir na outra. Já o STP, assim como o SFTP, eles têm essa blindagem interna e por isso não
tem uma redução drástica, para não dizer que cessou a comunicação cruzada. Então acaba que é mais caro, ele por si só é mais rígido, necessita de maior cuidado na condução dele e ele é utilizado em ambientes industriais. Quando a gente está falando tanto do SF, tanto do F quanto do STP, a gente começa a evoluir as categorias. Começamos a entrar nas categorias 7, categoria CAT 7A, CAT 8. Então, por que ter agora uma estrutura melhor e continua com os seus 100 metros? Porque agora tem uma estrutura melhor, eles agora conseguem suportar mais megabytes por segundo, mais gigabytes por segundo. Em alguns casos até tera. Só corrigindo, realmente confundi aqui, mas na verdade, esses aqui chegou fácil a 10 GB por segundo. O CAT 8 chega ali nos seus 60 GB. Quem chega a tera, na verdade, é a fibra óptica, tá certo? Agora, continuamos. Falei errado aqui novamente. Cadê? Aqui é 40 GB, gente. Agora bora para os cabos coaxiais. Qual é a característica do cabo coaxial? É uma estrutura, como a gente bem conhece, com uma cablagem dentro dela. Consegue perceber que é mais simples. O cabo coaxial, a estrutura dele, até a ideia dele, ele veio antes desses cabos de pá trançado. Ele foi usado no começo da internet. E o que é isso aqui tudo? Isso aqui, ó. Isso tudo aqui são dielétricos, são resistências, ou seja, o cabo realmente isolava o sinal tranquilamente. Poxa, então por que ele deixou de ser tão utilizado? Porque por mais que ele fosse um ótimo isolante, ele começou a se tornar mais difícil. Primeiro, era mais caro. Segundo, ele funcionava em barramento, enquanto o pá trançado consegue fazer estrutura como estrela. Talvez você não saiba o que é isso, mas em outra hora a gente vai desenvolver melhor essa ideia. Então, o pá trançado maior, teve maior, por via de regra, tem capacidade maior de suportar a internet. Então, por flexibilidade de todos esses fatores, a vantagem do coaxial é a blindagem dele. Falar em coaxial, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é a blindagem dele. Pô, o que é... Sabe, antigamente as coisas não eram mais robustas? Pode imaginar assim. Poxa, os carros de antigamente eram robustos para um caramba. Não era seguro, caramba. Enfim, nós estamos falando de robustez. Batia o carro e não amassava como amassam os carros de hoje em dia. De forma análoga, pelo menos para facilitar a ideia, a gente pode associar ao coaxial essa palavra, blindagem. Ele era mais robusto, ele era mais capaz de suportar interferência. Só que ele tinha uma capacidade de ir mais longe quando comparado ao FTP, STP. Só que ele só era robusto, ele não tinha a tecnologia que tem nesses outros. Ele não tinha flexibilidade, então por isso que ele foi substituído por esses outros. As bancas, ele já está aí basicamente em desuso. Quem é que usa ele? Quando se fala em TV, né? TV a cabo e rádio também, costumo utilizar eles. Mas via de regra, está em desuso. E o que mais é importante eu saber? São duas coisas. Essa história todinha que eu falei agora
E essa nomenclatura aqui, ó. Por exemplo, 100 base 2. O que é esse 100? É a capacidade. 100 megabytes por segundo. E se por algum acaso, em vez de 100 fosse 1000, quer dizer que a cablagem suportaria até 1 GB. Ou, se preferir, 1000 bytes por segundo. E o que é esse 2 aqui? Na verdade, esse 2 aqui quer dizer aproximadamente 200 metros. E se fosse, em vez de 2, fosse um 5. Então iria para aproximadamente 500 metros. Esse aqui, esse base, quer dizer que é banda base. E é isso que eu devo saber. É esse joguinho que a banca pode querer perguntar, quanto suporta esse cabo coaxial? Aí você tem que olhar, quantos bytes ele suporta? 1 GB, 100 megabytes. Se a banca perguntar, é verdade que a extensão dele é 100 metros, aí se aqui tiver uns 5. Aí você vai falar, não, é falso, porque na verdade é 500 metros. Pronto. Isso aqui é o coração, é o básico para você acertar as questões fáceis e uma boa parte das médias. Agora bora para as fibras óticas. A gente fala agora de fibra ótica. Então bora lá, né? Quando a gente fala de fibra óptica, existem 2 tipos: monomodo, modo, apenas um modo, e a multimodo. Monomodo, passe até uma reta aqui, ó, que é justamente isso, é um feixe de luz, é um LED, vai lá e manda um feixe de luz, puf. Aí tem dentro disso o quê? O LED é mandado, é uma luz. Tudo isso que a gente viu até agora, coaxial, STP, FTP, o próprio UTP, tudo isso a gente está falando de sinais elétricos. Ora dá um sinal, entende-se que subiu, tirou o sinal, vazio. É tipo sinal, tá aqui, pronto. Sinal, não sinal. Sinal, não sinal. Afinal, quando a gente está trabalhando em tudo isso, que a gente está trabalhando com máquina, se trata de binário. Então, o sinal apresentou 1, né? A ausência de sinal, 0, e assim vai indo. Mas agora com... fibra. Sou um pouco dislexo. Agora, com a presença da fibra óptica, mais rápido que a eletricidade, nós temos a luz. Então, é nisso que está a soberania da fibra óptica perante todos os demais sinais. A fibra óptica monomodo é um laser que passa e se ele tentar desviar, ele bate e volta, mas na verdade, o espaço de passagem dele é tão fino que basicamente ele passa sozinho, sem tanto desvio. Essas hastes, essa região que esse caminho que ele vem passando, na verdade, são como espelhos. Na verdade, são espelhos. Então a luz reflete no espelho e vai seguindo o seu caminho com a velocidade sem par. Por isso a maestria. Modo. Perfeito? Então,
ela tem esse vidro dentro dela que vai refletindo, e superior a esse vidro tem toda uma camada de plástico que serve para proteger. Afinal, o vidro é um material sensível. Confirma? Então, tem todo o material sensível, tem todo esse plástico aqui para tentar proteger. E com a evolução dessa tecnologia, como a gente já fibra óptica já é algo mais moderno, ela permite agora uma nova, quando comparada às outras, ela permite agora uma nova arquitetura. Seria a arquitetura ou melhor dizendo, com a fibra óptica se tornou mais viável a multiplexação. É a capacidade de, em um ponto, ir para outros pontos de maneira mais escalável. Com o sinal elétrico era? Sim, era. Só que quando a gente está falando de fibra óptica, a gente consegue aumentar as distâncias. Então, esse foi um dos maiores impactos da fibra óptica. Além, logicamente, da sua capacidade de velocidade, agora sim, de até 1 tera. Pois enfim, como a fibra monomódulo não há tanta dissipação interna. E porque a gente está falando de luz, a gente não precisa se preocupar com interferência do tipo crosstalk, que era uma preocupação tudo isso que a gente estava falando anteriormente, de blindar. Não é mais necessário essa blindagem. Afinal, essa blindagem a gente estava protegendo os sinais elétricos do magnetismo. Agora a luz ela não sofre interferência magnética. Então é comum para um caramba as questões querer montar uma pegadinha dizendo a fibra óptica tem atenuação quando se fala de eletricidade ou qualquer coisa nesse sentido. E a resposta vai estar falsa, porque não é que a fibra óptica seja atenuada quando a gente está se referindo à interferência. Não existe. Não existe interferência magnética na fibra óptica. Não existe, mais uma do lado da outra. Não vai existir. E ponto final. Outra característica, outro tipo de fibra óptica é a multimodo, que é algo bem parecido. Vou tentar redesenhar aqui. Só que claramente o espaço é maior. Por que eu fiz o espaço maior? Porque vai ser vários feixes de luz que vão batendo. E em cada colisão dessa, ainda que pouco, cada reflexão dessa é visto como uma colisão. Em cada colisão há dissipação, ainda que pequena. Se há dissipação, reduz o tamanho da distância que poderia alcançar. Continua indo longe? Continua. Mas quando comparado ao monomodo, em que há apenas um feixe de luz, monomodo apenas um, multimodo vários, é reduzida a distância. Não à toa, o monomodo se torna mais caro que o multimodo. O monomodo é utilizado para fins quando eu quero transmitir maior quantidade de informação, mais agilidade, longas distâncias. Em contrapartida, ele não é tão flexível, ele é rígido. Já o multimodo, ele tem essa característica que eu acabei de falar. Então, de maneira geral, é isso. Com isso aqui, a gente consegue fazer, acredito que todas as questões fáceis e uma boa parte das questões moderadas. Preciso complementar? Sim. Eu vou complementar? Não. Como é que eu vou complementar? Fazendo questão. À medida que for vindo questão, a gente vai complementando. Mas acredite em mim. Comece, faça as questões. Procura o seu banco de questão e vai fazendo. Poxa, eu não tenho banco de questão, não tenho essa disciplina, então cola comigo. Me siga no canal que eu vou fazendo por nós. Você vai aprendendo comigo, a gente vai passar. Confia em mim. Eu tenho um plano. Nesse plano inclui você. Basta você me seguir. Então, bora lá.
voltando agora para a questão, depois de toda essa explicação, se torna agora extremamente fácil. A escolha de cabeamento de par trançado, não blindada, não blindado, UTP, categoria 5, se justifica por oferecer facilidade de instalação? Sim, facilidade de instalação, quando comparado às demais. Baixo custo? Sim, é algo simplório. Conectividade complexa? Não, poxa, se fosse complexo não teria essa facilidade de instalação. Então, é isso, pessoal. Vou botar aqui um quadrinho de resumo para facilitar. Pronto. Tudo isso que eu fiz foi uma explicação para tentar fixar na sua mente, mas o importante é você ter esse quadro decorado. De nada adianta toda essa minha explicação se você não tiver esse quadro decorado. É extremamente importante. Poxa, achei complicada a sua aula, vou assistir de novo? Faça o seguinte, em vez de assistir de novo, e olha que eu vou sair ganhando, porque mais viu, tudo mais, mas em vez de assistir de novo, decora esse quadro. Poxa, não precisa entender assim de primeira. Ainda que estiver entendido, poxa, fico feliz. Mas decora esse quadro. Tipo, o TP, o custo é baixo, interferência média, velocidade média para alta, distância até 100 metros, dificuldade difícil. Ou melhor, dificuldade fácil. Fácil. FTP e FTP, na verdade a junção deles também, médio alto, custo, né? Afinal a gente já está falando de blindagem. Interferência baixíssima, mas existe. A velocidade já é uma velocidade alta. A distância até 100 metros, afinal TP, terapeuta. Para mim foi a forma que eu salvei na minha mente, mas enfim, TP igual a 100 metros. Coaxial é aquelas utilizadas em televisão e em rádio. O custo é o médio é mais caro do que o TP, então por isso que deixou de ser utilizado. Interferência baixa, não é que não exista, mas é baixa, que a gente estava conversando sobre ser robusto, coisas antigas são robustas. Velocidade baixa, afinal os carros de antigamente, por mais que eles fossem robustos, eles não tinham as velocidades de hoje em dia. A distância alta, os carros de antigamente eles tinham uma durabilidade, eles iam longe sem dar pânico como os de hoje em dia. E a dificuldade média em instalação. E fibra óptica, o custo é alto, interferência nula, afinal a gente está falando agora de luz, antes a gente estava falando de eletricidade, agora a gente está falando de sinal de luz, e não sofre interferência magnética. Velocidade muito alta, nós estamos falando aqui de 100 GB, 300 GB, 400, no caso do monomodo chega a 1 tera, e distâncias muito altas. E para essas tecnologias todas, logicamente, com a tecnologia vem um conhecimento técnico mais específico, portanto, é uma instalação mais difícil. E é isso, pessoal. Essas duas aulas que eu dei agora, acredite em mim, são muito importantes. Então, vale a pena, se for o caso, assistir 1, 2, 3 vezes. Eu não prometo, mas eu vou tentar criar uma espécie de exercício para fixação. Várias questões ali, fazer uma espécie de pequeno simulado ali para fixação. Se vocês comentarem aí, eu fico mais entusiasmado a fazer isso, mas ainda assim, vou tentar fazer isso Por quê? Porque eu estou dando essa ênfase toda. Porque esse assunto é importante. Esse assunto você não pode errar na prova. Como é que você vai passar? Acertando as fáceis e acertando as médias e testando a sorte ali nas difíceis. E o que é que seu concorrente acha? Seu concorrente acha que ele tem que saber de tudo. E muitas das vezes ele vai saber mais do que você, no que se refere à profundidade, e ele vai errar. Ele vai reprovar e vai passar mais um ano estudando, vai passar em outro concurso que não o seu. Então, cola comigo, faça isso. Faça questões, cola comigo aqui me segue para acompanhar mais aulas. Coloque suas dúvidas aí no comentário, ou então manda tamo junto aí mesmo para dar o engajamento. E é isso, pessoal. Um forte abraço, até a próxima. Valeu, falou!